Se Deus está comigo, por que então tanto sofrimento? Se Deus está na minha vida, por que então está tudo dessa forma? Por que a minha vida está desse jeito? Por que a minha situação está desse jeito? Quero trazer uma palavra para a sua vida hoje, trazendo a história de um homem chamado Gideão. Um homem que fez estes questionamentos para Deus. E tenho certeza que através desta palavra o Senhor trará direção e resposta para a sua vida. Seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Depois da morte de Josué, o povo de Israel passou por mais de 3 séculos, nos quais não havia rei em Israel e cada um fazia o que achava mais reto. Juízes, capítulo 17, versículos 6, 21 e 25. Durante esse período, se repetia várias vezes o mesmo ciclo. O povo obedecia a Deus por algum tempo e depois afastava-se dele. Como alerta ao povo rebelde, Deus permitia que um inimigo o oprimisse. Quando o povo se arrependia e pedia libertação, Deus mandava juízes para livrá-lo das mãos dos inimigos. O povo resgatado servia ao Senhor durante o resto daquela geração, assim começando de novo o ciclo. Gideão foi o 5º dos juízes ou libertadores apresentado em Juízes, capítulos 6, 7 e 8. Qualidades de Gideão. A Bíblia diz que Gideão estava malhando trigo no lagar. No versículo 11 de Juízes 6. Então nós vemos que ele não estava de braços cruzados. Ele poderia estar abatido, curvado, poderia estar prostrado, esperando que alguém fizesse algo por ele. Mas não, queridos. Gideão teve atitude, ele teve iniciativa. E Deus procura pessoas ocupadas. Davi e Moisés eram pastores de ovelhas, estavam apacentando o rebanho. Eliseu, quando foi chamado, estava lavrando a terra de seu pai. Ele era um lavrador. Pedro, André, Tiago e João eram pescadores. Mateus, um dos discípulos de Jesus também, era cobrador de impostos. Aí eu te pergunto, meu querido, o que você tem feito para mudar a sua realidade? Você está buscando uma solução para o seu problema? Ou você está somente de braços cruzados, esperando que Deus faça algo por você? Deus procura pessoas ocupadas. Deus procura pessoas que trabalham, pessoas que colocam a mão no arado, pessoas que não têm preguiça, pessoas valentes, corajosas. E essa era uma das principais qualidades de Gideão. Ele era um homem que trabalhava, ele era um homem ocupado, ele era um homem que decidiu não se entregar às circunstâncias que ele estava vivendo. Então eu te falo hoje, não importa qual a situação que você está vivendo, não terceirize a sua vida, não terceirize o seu ministério, não terceirize o seu chamado, não espere que as pessoas façam por você. Confie no Senhor e você não fique de braços cruzados esperando os outros fazerem algo para você. Você que ficou comigo até agora, se inscreva nesse canal, compartilha, deixa o seu like, dê um comentário,
porque dessa forma o YouTube ele recomenda esse vídeo para mais pessoas e você me ajuda nesse ministério a anunciar a pregação da palavra de Deus. Outra qualidade de Gideão é que ele era um homem de valor. O anjo, quando aparece a ele, diz: "O Senhor é contigo, varão valoroso." Isso mostra uma grande diferença entre valor e preço. Existem pessoas que têm preço e não valor. É muito diferente. Valor é algo que não pode ser negociado. Preço é algo que pode ser pago, pode ser comprado. É muito fácil você saber se você tem valor ou se você tem preço. Quanto custa para você trair? Quanto custa para você enganar? Quanto custa para você mentir? Quanto custa para você abandonar os seus amigos? Qual é o seu preço? Dinheiro? Mulheres? Bebidas? Carros? Drogas? Gideão não era um homem que tinha preço, mas um homem de valor. As pessoas podem olhar para você e acharem que você não tem valor, acharem que você tem preço. Mas lembre-se, o Senhor pagou um alto preço pela sua vida, porque você tem valor. E o preço que Ele pagou não foi dinheiro, não foi carro, não foi joias, não foram bens, mas foi a sua própria vida como sacrifício por você, por amor a você. As pessoas podem te desprezar, dizer que você não é ninguém, que você não é nada, mas lembre-se, para Deus você tem valor. Para Deus você é precioso, você é importante. Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem um objetivo para você. A sua vida não é por acaso, você não está aí simplesmente de passagem. O Senhor tem algo grande e poderoso para realizar em você e através de você. Outra qualidade de Gideão, nós podemos observar aqui no versículo 13, ainda de Juízes, capítulo 6. A Bíblia diz que quando o anjo diz para ele: "O Senhor é contigo, varão valoroso", ele questiona, ele diz: se o Senhor fosse comigo, se o Senhor fosse conosco, nós não estaríamos nessa situação. Onde estão as maravilhas e os feitos do nosso Senhor? Se Deus está conosco, por que estamos passando por tudo isso? E talvez esse seja o questionamento que te fez assistir esse vídeo, estar comigo aqui ouvindo essa mensagem. Talvez você tenha se questionado: por que eu estou passando por essa situação? Se Deus é comigo, se Deus é na minha vida, se Deus tem poder para curar, para abrir portas, para libertar, por que a minha vida está desse jeito? Você está certo de questionar, porque é comum o cristão passar por lutas, por dificuldades, por adversidades. Isso é normal. Todos nós, como seres humanos, vamos passar por aflições, por tribulações, por dificuldades, seja um momento de desemprego, seja uma enfermidade, seja uma situação difícil. Todos nós estamos sujeitos a isso. Mas viver uma vida inteira de derrota, de fracasso, de miséria, de doença, isso não é normal. Se a sua vida está assim, só derrota, só fracasso, só miséria, só porta fechada, você tem que questionar mesmo. Talvez você esteja buscando a Deus de forma errada. Talvez esteja algo errado acontecendo com você. Talvez esteja algo acontecendo que não deveria acontecer. É momento, sim, de você questionar, porque Gideão questionou daquela forma porque ele reconhece o poder de Deus.
Ele sabia que aquele Deus poderoso e maravilhoso não poderia estar ali com eles naquele momento em que eles estavam sendo tão humilhados, sofrendo derrota e fracasso na mão dos seus inimigos. Ele não se conformou e ele reconheceu que Deus tinha poder para derrotar os seus inimigos. Assim você também, meu querido. Você tem que reconhecer que Deus tem poder para transformar a circunstância, que Deus tem poder para curar, para libertar, para abrir portas, para enviar provisão, para enviar solução para a sua vida. Não se conforme com a enfermidade, não se conforme com a derrota, não se conforme com o vício, não se conforme com a opressão, porque se o Senhor é contigo, essa situação ela vai mudar. Haverá resposta para a sua vida. Haverá direcionamento, solução e salvação para a sua casa. Porque o Senhor estará com você em meio à situação que você está vivendo. Por causa daquela ousadia de Gideão, o anjo disse para ele: vai nessa tua força, que dessa forma você vai livrar todo o povo de Israel. Nós vemos que Deus chama pessoas que são improváveis. Gideão mesmo disse que ele era o menor da casa do seu pai. Era a pessoa menos capacitada para resolver aquela situação. Mas devido à sua coragem, à sua valentia, devido ao seu valor, Deus chama pessoas ousadas e inconformadas com a derrota. Então creia nisso, que se o Senhor está contigo, você irá vencer todos os seus inimigos. Versículo 19 desse mesmo capítulo, Gideão oferece um cabrito como uma oferta ao Senhor. Mas no versículo 22, Deus pede a ele o segundo boi de 7 anos do seu pai. Aqui nós vemos a diferença entre oferta e sacrifício. Existe uma diferença entre aquilo que queremos oferecer a Deus e aquilo que Deus requer de nós. Isso mostra que nós não devemos servir a Deus da forma que nós queremos. Nós temos que servir da forma que Deus quer. Às vezes queremos dar algo a Deus, mas Deus quer algo muito maior de nós. Então nós temos que ter esse discernimento, esse entendimento de pedir a Deus que nos mostre, que nos ensine qual sacrifício que nós precisamos entregar para que Ele nos use. Existem coisas da nossa vida que precisam ser removidas. Assim como aquele altar a um Deus estranho, a Baal, precisava ser removido para que Deus operasse no meio do povo. Existem coisas na nossa vida, no nosso comportamento, na nossa atitude, que precisam ser removidas, extinguidas da nossa vida, para que o Senhor possa nos usar e assim eliminar da nossa vida todas as artimanhas do inimigo e tudo aquilo que vem do maligno para trazer tristeza, sofrimento e angústia para as nossas vidas. Então, queridos, nós aprendemos com a palavra de Deus que Deus não chama covarde, Deus não chama pessoas preguiçosas, pessoas que não trabalham, Deus procura pessoas ocupadas. Nós aprendemos que Gideão é um homem de valor e que ele olhava para dentro de si e não se conformava de estar vivendo uma vida daquela forma, escondido, sendo oprimido, passando perseguição, passando luta, tendo que se esconder. Então, nesse mesmo objetivo, nós temos que estar buscando a presença do Senhor. E como foi dito, pedindo sempre a Deus que nos mostre aquilo que Ele quer de nós. Não aquilo que queremos fazer para Deus, mas aquilo que Deus quer que façamos. Então é necessário procurar essa orientação de Deus para as nossas vidas. Nós vemos que Gideão, então, reúne um grande exército, reúne pessoas ao seu redor. Deus diz assim para Gideão: você tem gente demais, e por isso não posso deixar que vocês derrotem os midianitas. Se eu deixasse, vocês poderiam pensar que venceram sem a minha ajuda.
anuncia ao povo o seguinte: quem estiver com medo, que saia do monte Gilboa e volte para casa. Gideão anunciou e 22.000 homens voltaram, mas 10.000 ficaram. Uma categoria de pessoas que você não deve andar, que você não deve ter ao seu lado, são os covardes, os que têm medo. Foi a primeira categoria de pessoas que Deus elimina, os covardes. Porque o covarde é uma pessoa que não assume suas intenções e atitudes. Agride quem não se defende ou não pode se defender. Usa sua força ou influência para prejudicar outros injustamente. Quem demonstra espírito de covardia, age em bando, sabendo que sua atitude não vai ser repreendida. Ele não diz diretamente o que pensa, ele faz aquela insinuação maldosa. É uma pessoa sem força moral, fraca, sem personalidade ou senso de justiça. É o oposto de bravura e coragem. É algo que te remete a não tentar, a não buscar, a não lutar por medo, por indecisão, por fraqueza. Provérbios 24:10 diz que se te mostrares frouxo no dia da sua angústia, a sua força será pequena. Então não seja um covarde, seja alguém que tem confiança, que tem fé diante das adversidades. E essa segunda categoria são os desatentos que foram levados para beber água e se ajoelharam e assim deixaram a sua guarda aberta. Esse tipo de pessoa também, no meio de uma batalha, no meio de uma luta, ele não é recomendado você andar junto. E você também não pode ser uma pessoa desatenta. Você está numa batalha, você está numa guerra. Você tem que estar sempre buscando estar ligado naquilo que está acontecendo ao seu redor. E a última categoria de pessoas que permaneceram com Gideão, e esses não foram eliminados, esses permaneceram, eram os valentes. O valente é aquele que tem valor e coragem, bravo, corajoso, valoroso, intrépido, que não possui medo e não teme o perigo. Ele é decidido, é arrojado, é audacioso, que se arrisca, destemido, resoluto, firme em seus propósitos. Ele é ousado. Que você seja como esse valente que estava ao lado de Gideão, esses 300 que foram separados para lutarem com ele, porque Deus não chama covarde. E se você hoje está olhando para a sua vida e questionando, por que, Senhor, que a minha vida está desse jeito? Tome uma posição assim como Gideão. Deus disse para ele, vai nessa tua força, Gideão, porque dessa forma você irá vencer. E o Senhor está dizendo para você hoje também, creia que você vai vencer. Creia no milagre, creia na provisão, creia que as portas irão se abrir. Creia que Deus está com você e que as portas serão abertas. Creia que o milagre acontecerá. Creia que os inimigos cairão por terra. Creia que a vitória chegará na sua vida. Sede valente, porque se o Senhor está contigo, você vencerá. Se o Senhor está contigo, você alcançará a vitória. Deus está te chamando para vencer, mas não com a sua força, não com as suas estratégias e não com as suas armas, mas na força do Senhor, porque Ele te concederá a vitória. Que o Senhor te abençoe nesse momento. Seja muito bem-vindo à House Church Brasil, a igreja no seu lar.